A gente falou aqui esses dias sobre favoritismo, né? E que o favoritismo, na realidade, nada mais é do que um conceito pré-jogo que se estabelece por um momento ou por um entendimento de várias situações e que ele precisa ser confirmado na hora do jogo. Bom, o Grêmio não confirmou. Antes que alguém fale ou que alguém aponte aqui alguma situação, o Grêmio não confirmou o favoritismo em nenhum momento. O Grêmio não conseguiu ser melhor, assim, praticamente em 95% do jogo. A gente pode dizer que talvez no final de primeiro tempo. O Luiz Castro, ele é um treinador que realmente talvez demore mais do que a gente imaginava para ele entender algumas coisas, né? Porque às vezes o ego, às vezes a autoconfiança, ela ultrapassa uma barreira e ela nos torna donos da verdade ou de quem quer conduzir a verdade. E isso, de alguma maneira, o Luiz Castro foi perguntado pelo Calhau Dornelles um dia antes sobre Thiaguinho e sobre Arthur. Bom, há várias formas de analisar. Bom, se o treinador não escala o Thiaguinho com o Arthur, olha, mas ele jogou as outras partidas todas com essa dupla de volantes e o Grêmio não sofreu tanto. Bom, não sofreu tanto, mas nessa partida, no primeiro teste, o jogo de impacto, é óbvio que esses jogadores seriam testados. E o Grêmio entrou com essa escalação, com dois volantes. O primeiro tempo ele foi 1-1. E o Grêmio alternou bons e maus momentos. E no segundo tempo, aí a salada de frutas e o Luiz Castro rasgou tudo aquilo que ele disse, aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou como verdade até aqui. Ele rasga o roteiro, joga no lixo e o Grêmio escapou de não tomar uma goleada de 5-1, enfim, né, 5-2, perdão, dentro do Beira-Rio. Então, o que a gente tem que olhar e o que a gente tem que entender, né? Primeiro que nós temos vários problemas. O primeiro deles é não entender o porquê o Grêmio não encarou esse jogo da maneira como deveria encarar. Não sei se o Grêmio se enfeitou, se foi um salto, porque isso, gente, olha só, tá? Isso, eu quero dizer uma coisa muito sincera para vocês aqui. Essa impressão de salto, de que o Grêmio entrou um pouco, talvez, não tão ligado no jogo, como os Operários do Internacional, que fizeram um bom jogo e venceram, e foi merecida a vitória do Inter, o que mais nos enche ainda de tristeza, porque o Grêmio entrou de uma maneira passiva no jogo. E vamos lá, a gente tem que ser mais pontual e mais cirúrgico aqui no que a gente quer dizer. Perguntas da coletiva no pré-clássico Grenal. O Everton. Gente, o Everton, ele é um goleiro experiente, ele teve uma saída de bola no primeiro jogo, ele se impunha, mas assim, vamos parar por aí, tá? Vamos parar por aí. Porque a gente não pode ser injusto, a gente não pode ser incoerente. A gente aposta, a gente quer sempre ter a torcida, né? Quer fazer a torcida pro atleta se dar bem, encarar como assim, enfim, acabou esse debate de goleiros, desculpa, reacende de uma forma incrível. Porque o senhor Everton tomou 4 gols no Grenal, sendo que o primeiro é falha dele, e o terceiro, olha, o chute do Bernabé e o do Borré, o do 4-2, eles são chutes defensáveis. Então, assim, se eu vou julgar o Volpi, eu tenho que julgar o Everton. Se eu falo mal do Grando, eu tenho que falar mal do Everton também. Porque ele falha e ele deixou o Grêmio na mão. A atuação, ele não vinha tentando tempo para jogar, enfim, bom, eu sei que não vai aqui acontecer a troca. Só que o alerta, ele tem que ficar ligado, cara. Porque se a gente tá pensando no bem do Grêmio, a gente precisa entender um pouco mais. Porque essa convicção aí, essa eu não vou imputar ao Luiz Castro. Porque essa convicção aí que o Luiz Castro tá abraçando foi da direção. Que o primeiro ato foi de contratar um goleiro. De entender, não tô dizendo aqui que o Volpi pegaria, que o Grando faria milagres, eu não sei. Eu só tô lidando com o fato que o nosso goleiro foi mal. O nosso lateral direito, gente, olha só, essa é uma questão assim que a gente tem que olhar e vocês têm que entender um pouco, tá? Vocês têm que entender um pouco de que, às vezes, a gente vê coisas como torcedor, às vezes a gente vê coisas como analista, às vezes a gente vê coisas como pessoas que analisam o jogo e que entendem um pouco disso. O Marcos Rocha não tem saúde para ser titular do Grêmio. E me deram uma abraçadeira porque ele pediu um tênis ou um chinelo do Grêmio quando chegou aqui. Desculpa, Marcos Rocha, tu não é líder de porcaria nenhuma. Tu pode ter esse discurso de liderança, enfim, tu estava num jogo onde o Grêmio foi amassado, onde o Grêmio foi destroçado por um time que é operário, que se dedicou, que encarou o Grenal da forma correta, que se aplicou e dentro disso construiu uma goleada. Perdeu na saúde.
O Grêmio tava faceiro jogando contra o Inter no Beira-Rio. E assim, bom, eu não sei se essa é a melhor estratégia, tá? Porque se a gente tem um técnico que só tem uma estratégia, e essa estratégia é ser feliz contra todo mundo, se essa é a estratégia de ter coragem contra todo mundo, desculpa, vai ser muito fácil fazer gol no Grêmio. Vai ser uma barbada. Os zagueiros eles estavam tentando cobrir 1000 furos que tinham. Porque assim, pô, tu imagina, eu não consigo nem culpar o Wagner, Leonardo e Noriega pelos 4 gols. Porque eles estavam cobrindo as laterais, estava vazando. O Marlon jogando mal pra caramba. O Marcos Rocha é um a menos. Ele é um senhor, gente. Ele é um senhor, ele é um aposentado. Desculpa, mas o Marcos Rocha, ele é um jogador que não tem saúde para ser titular do Grêmio. E não precisa ser um analista, não precisa ser do CDD, não precisa ser enfim, de prospecção, não precisa ser nada, um Red Scout, não precisa. Para saber que o Marcos Rocha basta sentar numa cadeira, assistir um jogo e entender que o Marcos Rocha vai perdendo a saúde pro Soteldo, como ele foi envergonhado ano passado na Arena, pelo Soteldo, que não tinha feito um gol ainda pelo Fluminense, ele fez 2. Ele foi envergonhado agora pelo Carboneiro, que é um pisca-pisca, enfim, é um bom jogador, mas não é nada mais além disso. Então, poxa, tu zagueiros, tu cobrindo o primeiro volante que não tem, cobrindo as laterais, e o meu técnico com a mão na cintura pedindo pro time atacar. Bom, então tem algo errado, desculpa. Tem algo muito errado. Então são erros que vão se acumulando e o Grêmio teve um capítulo triste da sua história. Triste. Porque a gente chega num Grenal, a gente tinha uma expectativa de jogar bem, ganhar, perder, bom, início de temporada, aí sim, para resultado, vale o discurso. Agora, jogar mal e ser assim, envergonhado pelo Inter, aí, opa, aí a gente para. Não tô aqui dizendo que tem que demitir, não tô dizendo nada. É muito cedo ainda. Se fosse esse clássico fosse um pouquinho mais pra frente, já não sei. Mas é bom ficar alerta. Porque, senhor Luiz Castro, o senhor é muito bom na teoria, mas a prática está muito ruim, muito aquém. O Grêmio se fantasiou de um super time. O Grêmio se fantasiou no Campeonato Gaúcho e esse jogo vem como um balde de água fria para nos ensinar, para nos mostrar, opa, dá uma diminuidinha na bolinha aí, porque não é tudo isso não. Porque nós perdemos pro time Operário do Inter. E aqui não é nenhuma crítica, o Internacional que fez sua parte foi lá e venceu. Tá? Não define o ano, não continua sendo título, né? Não nada. As narrativas de escolher dia de jogo, enfim, isso é tudo bobagem, né? Tudo desse tamanho. Não vou ficar discutindo contra isso. Apenas a gente tem que entender os processos. E isso que eu falei agora são fatos. O Everton, mal. Muito mal. Abaixo. Muito abaixo. Fácil de fazer gol. Marcos Rocha, ele não tem saúde para ser titular. Ele não tem hoje físico para ser titular do Grêmio. Então, pobre do Noriega, pobre do Gustavo Martins. Bom, se fosse o Gustavo Martins hoje, eles estariam pedindo que o Wagner Martins fosse. O Gustavo Martins fosse transferido. Que o Gustavo Martins fosse vendido por R$100. Porque ia ter jogado mal. Porque não tem que cobrir lateral, tem que cobrir o primeiro volante. Bom, a dupla de volantes ia passar pelo grande teste da temporada, né? Do até aqui. Bom, eu acho que a gente pode rever. Não tô dizendo que tem que parar de usar o Thiaguinho, mas assim, desculpa. Se a gente tiver essa escala, e lembrando, né, que com Thiaguinho e Arthur o jogo foi 1-1, né? Depois, quando mudou mudou para Dodi e Edenilson, é que a gente tomou vários gols. Então, assim, por mais que a gente aqui vá apontar algumas situações, a gente tem que entender que elas são escolhas equivocadas e se mostraram equivocadas.